Estimados irmãos, irmãs em Cristo, a nossa mensagem de hoje, ela está baseada no texto de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 38. Eu gostaria de destacar o seguinte versículo, versículo 34, onde está escrito assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Que assim, então, Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma reflexão com vocês. Vocês podem fazer essa reflexão internamente. O que vocês acham? Será que é fácil ou não ser cristão nos dias de hoje? É ou não é fácil ser cristão nos tempos em que estamos vivendo? Eu diversas vezes já me peguei pensando sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto. E por incrível que pareça, eu dou ambas as respostas. É fácil e também não é fácil. É fácil se nós compararmos a nossa vida de cristãos aqui no país em que nós vivemos, aonde nós podemos nos reunir de portas abertas, aonde nós podemos proclamar a nossa fé nas ruas, nas redes sociais. Nós temos liberdade para falarmos de Deus sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de sofrimento devido a isso. Ainda mais se compararmos com países onde os cristãos têm que se esconder muitas vezes para poder ler a Bíblia, para poder ter seus encontros, tem que ser às escondidas. Se pensarmos nesse termo, é assim. É fácil ser cristão aqui no Brasil. É fácil ser cristão lá onde nós vivemos. É fácil, vamos dizer assim, dizer que somos cristãos e que seguimos a Cristo. E até mesmo podemos dizer que isso é talvez até mesmo popular. Está na moda, podemos dizer assim, ser cristão. E até quando alguém diz assim, o que você é? Eu sou cristão, parece que isso é algo, que enche a nossa bola. Eu não tenho nenhum problema dizer isso. Não tem nenhum problema dizer que é cristão, que é um seguidor de Jesus. É bom e até legal. Porém, ser cristão apenas da boca para fora, muita gente assim o é. Muita gente é cristão somente nas horas boas, somente na facilidade. Agora, quando nós começamos a falar das coisas ruins, das coisas difíceis, da cruz que temos que carregar por sermos cristãos, aí muitos já caem fora. Ser cristão apenas da boca para fora, ser cristão apenas no hall de membros de uma igreja, isso muita gente é.
Mas a grande pergunta que eu muitas vezes me faço, eu me questiono: será que eu estou sendo realmente um cristão de fato? Será que eu estou fazendo como Jesus diz aqui no Evangelho de hoje? Se você quer ser um seguidor meu, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. E por isso que às vezes eu digo, não é fácil ser cristão. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil negar as coisas boas, os prazeres que muitas vezes este mundo nos traz para servir a Cristo, deixando de lado as coisas do mundo e ser realmente um cristão, não somente da boca para fora, mas um cristão de verdade. Um cristão que toma a cruz e segue Jesus. E nós podemos ver isso na leitura do Evangelho de hoje, que os discípulos de Jesus também achavam que ser cristão era algo bom, era algo fácil. Ser um seguidor, ser um discípulo de Jesus estava na moda naquela época. Agora vocês imaginem, vamos nos transportar para o texto bíblico de hoje, para mais de 2000 anos atrás, quando Jesus, então, aonde ele passava, ele arrastava multidões, devido às suas curas, os seus milagres e também as palavras que ele proferia. Então, você ser um discípulo, você ser um apóstolo de Jesus, como Pedro, Tiago, João e os outros, você imagina você ser do círculo do mestre. Isso era estar na moda naquela época. Era muito bom ser seguidor de Jesus. Estava, como nós diríamos hoje, no alto, no hype. Dizer que eu sou um apóstolo de Jesus, sou um seguidor de Jesus. E por isso, Jesus ele faz uma indagação para os discípulos, para ver se eles realmente sabiam o que iria acontecer. Se eles não estavam ali somente com Jesus, porque Jesus estava, vamos dizer assim, na crista da onda, surfando com Jesus num momento bom. E por isso Jesus pergunta para os seus discípulos: eu quero saber o seguinte, quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos: quem então o povo, a multidão que me segue diz que eu sou? Porque se eles estão me seguindo, é porque eles veem que eu sou alguém especial. E aí os discípulos respondem para Jesus: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas. Os profetas naquela época eram pessoas bem vistas, justamente porque eles falavam, traziam uma mensagem a respeito de Deus, uma mensagem vinda de Deus. E então, Jesus volta a pergunta agora para os discípulos. Tá bom? Então, se as pessoas dizem que eu sou um dos profetas, eu quero saber, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês realmente sabem quem eu sou, quem vocês estão seguindo? Aí Pedro, que é um dos discípulos que mais toma a frente nas situações, ele responde dizendo: o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias.
Só que aí que está uma grande questão. Pedro acertou em cheio. Mas poderíamos quase como que se dizer que Pedro estivesse ali fazendo uma prova de faculdade, um vestibular, e tivesse ali algumas alternativas, e ele foi lá assim e riscou que ele achava que era certo, dando um chutaço, fazendo um gol assim meio sem querer. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Pedro achava que Jesus era o Messias realmente, mas ele esperava o Messias assim como o povo de Israel esperava o Messias. Esperava como um rei, como um libertador, alguém que viesse libertar o povo das mazelas que eles estavam sofrendo devido a estarem sob o jugo do Império Romano naquela época. Então, para Pedro dizer o Senhor é o Messias, ele estava se referindo às profecias do Antigo Testamento que falavam do grande rei descendente de Davi que viria e se tornaria então o grande rei dos reis. Até mesmo nós vimos isso na profecia dada a Abraão na leitura de Gênesis, que tanto ele quanto Sara deles procederiam reis, né? E então Pedro justamente seguia Jesus porque sabia que ele era o Messias. Só que ele não entendeu a outra parte. Ele não entendeu por que o Messias tinha que vir. E por isso o texto continua dizendo que parece que Jesus viu, olhou para os discípulos e viu, acho que eles estão achando que eu sou apenas este rei. E por isso o texto diz assim no versículo 31. Jesus então começou a ensinar os discípulos dizendo, olha só, o Filho do Homem, eu no caso, Jesus, né? O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Ou seja, ele enfatizou isso para os discípulos, dizendo, olha, se vocês estão achando que é fácil ser meu seguidor, saibam que isso vai acontecer. Eu vou ser perseguido pelas autoridades, vou sofrer na mão delas, vou morrer e também ressuscitar. Aí vejam, o mesmo Pedro que há pouco havia dito que ele era o Messias, agora chama Jesus de lado e diz, olha sim, Jesus, acho que isso aí vai acontecer contigo. O texto diz, né, Jesus, então Pedro o levou para um lado e começou a repreender a Jesus. Dizendo, né, aqui no texto não diz, mas é como se ele estivesse dizendo, não, capaz que você vai sofrer. Você é o líder, você é o Messias, o grande rei. Capaz que você vai ser perseguido. Aí então, Jesus chega para Pedro e diz, saia daqui, Satanás, arreda, Satanás. Você cogita, você pensa nas coisas de Deus, como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Ou seja, Jesus aqui diz para ele, olha, isso é porque você acha que eu não vou passar por essas coisas, que você acha que é fácil ser meu seguidor, você acha que é fácil o que vai acontecer comigo, mas não é.
Você está pensando como um ser humano, não como Deus pensa. E aí então Jesus chama toda a multidão, juntamente com os seus discípulos, e aí então ele diz esse versículo bastante conhecido. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Até mesmo esse versículo hoje parece um pouco contraditório. Porque tomar a cruz hoje, ou botar uma camiseta com uma cruz, um cordão com um crucifixo, é algo bonito. Não tem problema nenhum, como eu disse antes, em nosso país, onde há liberdade religiosa. Porém, naquela época, carregar a cruz era como se você estivesse colocando sobre si uma roupagem de ladrão, talvez, de bandido. Porque eram essas pessoas fora da lei que eram crucificadas. Então Jesus, quando diz, toma a tua cruz, a cruz era sinal de maldição e não de bênção, como é hoje. Então tomar a cruz não é algo bonito, mas sim algo difícil. Por isso, na nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo está escrito um pouco diferente. Ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Ou seja, se alguém quer ser cristão, tem que estar pronto a morrer por causa do Evangelho. Deixando a sua própria vida de lado, seus próprios interesses de lado, para ser realmente um cristão. E por isso que eu digo hoje, talvez até seja fácil ser cristão da boca para fora. Mas agora um cristão que nega a si mesmo, que realmente quer seguir a Cristo, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, aí já é outra situação. Jesus continua dizendo: quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Ou seja, muitas pessoas se dizem cristãos, mas aonde estão? A nossa igreja poderia estar lotada hoje, se realmente fôssemos lá no hall de membros e olhássemos assim, todos esses foram batizados, se dizem cristãos, mas quando aparecem na igreja? Aparecem para batizar, aparecem para confirmar, aparecem para casar. Quando aparecem hoje em dia para casar e depois para sepultar e ponto final. Cristãos de fachada temos muito. Agora aquelas pessoas que realmente colocam a Deus em primeiro lugar e os seus interesses ficam para depois, aí são poucas pessoas. E aí vem mais um banho de água fria de Jesus, podemos dizer assim, um ensinamento importante. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Hoje tem muitas pessoas que querem ganhar o mundo, que querem ser vistas, querem estar na onda, surfando as benesses, vamos dizer assim, as coisas boas de dizer que é cristão. Mas só quer estar na frente para se mostrar. Mas de que adianta muitas vezes as pessoas também ganharem o mundo inteiro,
E para isso eu digo, muitas pessoas às vezes passam o tempo todo procurando bênçãos e coisas materiais e esquecem que esse mundo um dia vai se acabar. Essas coisas vão terminar. De que adianta ganhar o mundo inteiro, mas no final das contas perder a vida verdadeira? Ou, como diz na outra tradução, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Nada que a gente pode fazer depois para poder recuperar aquilo que muitas vezes já perdemos. Então, por isso que fica aqui essa lição que Jesus nos traz. Ser um seguidor dele exige carregar a cruz. Exige muitas vezes negar a si mesmo. Como nós cantamos antes do hino Ergue-se o Estandarte, na estrofe 3. Vinde ao bom combate sem esmorecer, de valor eterno, glória a vez de ter. Há quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz. E aí, na estrofe 4, diz, Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Dá que em teu serviço eu saiba a cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Que a gente possa, sim, permanecer fiel a Cristo, fiel a Deus, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida e sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Não é fácil, não é tão fácil assim ser cristão como muitos pensam que é. Porque exige de nós abnegações. Exige que muitas vezes deixemos de lado, até mesmo muitas vezes a nossa própria família, para atender a mensagem, atender a Cristo. Hoje muitas pessoas, como eu disse antes, querem ganhar o mundo. Muitas vezes só pensam em trabalhar e trabalhar. E muitas vezes acaba esquecendo que quem dá o sustento é Deus. Quem dá e quem tira é Deus. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas no final das contas perder a alma? Por isso, não tenham vergonha de erguer a bandeira, de erguer o estandarte e dizer que é cristão. Não tenha vergonha do Evangelho, como Jesus diz aqui no final do texto, porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ergam o estandarte, ergam a bandeira, tomem a cruz de Cristo. Assumam a cristandade de vocês. Assumam aquilo que vocês receberam. Mas para finalizar essa mensagem, não esquecendo disso. Por mais que a cruz nossa que temos que carregar muitas vezes seja pesada e desafiadora, com dificuldades que encontramos neste mundo, com aflições, nós sabemos que Cristo carregou a maior e mais pesada de todas as cruzes. Cristo carregou a nossa dor, Cristo carregou o nosso pecado, para que a gente tivesse a vida eterna, a vida verdadeira. Por isso, eu digo para vocês, Ele carregou realmente a cruz que nós deveríamos carregar. Mas isso não quer dizer que neste mundo nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter desafios por sermos cristãos.
Basta reconhecermos isso. A vida, às vezes, pode até parecer fácil ser cristão, mas todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades, e devemos colocar estas nas mãos de Jesus, porque Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu darei descanso. Ele quer também nos ajudar a carregar a cruz. Vinde ao bom combate sem esmorecer. Assim Deus convida a lutarmos junto dele, a lutarmos, a carregarmos a cruz, a carregarmos a bandeira de cristãos, para que outras pessoas também venham a entrar nesta batalha junto com a gente. O dia em que Deus voltar, estarmos todos preparados para junto dele fazer morada. E assim Deus então abençoe a todos vocês para permanecerem fiéis a Cristo até o fim. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.